Shani Carivenity, amanhã é dia 2 de junho, então é comemorado o dia a festa da República Italiana, né? Lá na Itália. Eu sei que muitos de vocês aí vão ver nos feeds, né? No Instagram, talvez aqui no YouTube também, vários canais abordando esse assunto, então eu já me antecipo para explicar algumas coisas, ao menos em relação aos Vênetos. Claro que eu vou ver aqui como é que está saindo a nossa transmissão, porque a última transmissão que eu fiz me parece que teve um pouco de problema de conexão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui se está tudo certo, se não vou precisar agir de alguma outra forma. Mas aproveita, né? Já curte o vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações. Você aí que deseja apoiar o Lenguamare, o canal em si, é possível tornar-se membro lá no Clube de Membros. Tem aqui no início, né, na página do canal Lenguamare, você consegue encontrar ali um botão Clube de Membros. Olha só, me parece que está ok, tá? A imagem também. Então, não está ruim como eu presenciei na última ali. Portanto, olha só, pessoal, eu estava falando aqui para vocês, tá? É possível no Clube de Membros, tem um botãozinho ali, escolhe, se for, escolhe o nível completo, que daí você tem acesso também, além de músicas, enfim, Vêneto, etc., você também tem acesso a documentários, ao material que a gente está produzindo também, tá? Então, vamos lá para o nosso vídeo e começamos com o fatídico dia 2 de junho, né? Esse dia 2 de junho, ele aconteceu, na verdade, lá em 1946, e se vocês quiserem depois, né, ir comentando aqui no chat, eu vou ler, né? Eu sempre leio os comentários e tento responder, enfim, as perguntas que vocês venham a ter a respeito de várias situações aí. Então, no dia 2, deixa eu colocar aqui na tela, né, um pouco pequenininho, no dia 2 de junho de 1946, portanto, um pouco tempo depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Itália inteira foi convocada a votar, né, se preferia o quê? Se gostaria de continuar com a sua monarquia ou então optar pela república. E se sabe, né, historicamente, sabe-se que o apoio à República Italiana fez parte da maioria da população, é por isso que hoje é uma república, e que os vênetos também votaram pela República Italiana lá em 1946. Agora a pergunta que fica, só porque os vênetos votaram lá em 1946 pela República Italiana, isso será que significa que eles apoiavam a República Italiana? Bom, são duas coisas diferentes, e a verdade é que a gente precisa ter um aprofundamento um pouco mais cirúrgico a respeito disso. Então, nesse dia 2 de junho de 1946, os cidadãos foram chamados às urnas para decidir entre a monarquia e a república. Até tem aqui a cédula, né, que eles utilizavam lá naquele momento, referendum sulla forma istituzionale dello Stato, república, monarquia, então a pessoa precisava assinalar o que queria, né, naquele momento. E no Vêneto, aproximadamente 62% dos eleitores naquela época votaram pela República Italiana e não pela monarquia italiana, enquanto cerca de 38% optaram pela República e não pela monarquia e não pela República. Portanto, né, a gente só revisando aqui, 62% dos eleitores vênetos ali, República, 38% monarquia. Bom, à primeira vista, né, a conclusão ela parece meio simples, parece o quê? Que os vênetos escolheram, de fato, de bom grado, a República Italiana. Mas será que essa questão era tão simples assim? Vamos compreender um pouco melhor. Então, para a gente entender o significado daquele voto, é preciso lembrar que o referendo de 1946 não perguntava, por exemplo, aos cidadãos se eles desejavam permanecer italianos, nem nada disso, né? Se recuperar uma antiga soberania regional ou restaurar a Sereníssima, não é nada disso. A gente está num outro momento da história, tá? Isso daqui foi lá no plebiscito de 1866 e mesmo assim, enfim, foi confuso aquela parte, né? Então a pergunta era específica nesse contexto: monarquia italiana ou república italiana? E é justamente aí que a história se torna um pouco mais interessante, né? Para muitos vênetos, a Casa de Saboia, que era aquela que administrava, enfim, que estava por trás da monarquia italiana, carregava um legado histórico difícil de ser engolido. Era difícil de ignorar essa história da Casa de Saboia. Então, durante mais de 1000 anos,
A República, por exemplo, a República de Veneza, existiu, a gente sabe, né, 1.100 anos como um Estado soberano, desenvolvendo instituições próprias, uma cultura própria, uma identidade, né, política singular, e a sua queda, como ocorre lá em 1797, quando as campanhas militares de Napoleão puseram fim à independência vêneta. Então, o aspecto mais doloroso daquele episódio foi que o destino do Vêneto ele não foi ali decidido pelos próprios vênetos, né? Pelo Tratado de Campo Fórmio, a França entregou os antigos territórios da República de Veneza à Áustria como moeda de troca em uma negociação diplomática entre grandes potências europeias do período. Mais uma vez, o futuro da Terra Vêneta era decidido sem consultar o seu povo. Durante ali o período austríaco, então o Vêneto integrou aquilo que a gente já conhece como o Reino Lombardo-Vêneto. Então, embora a administração estivesse sob controle de Viena, não houve uma tentativa sistemática de transformar ali os vênetos, por exemplo, em austríacos, né, ou de substituir a língua própria deles ali por uma outra língua, pelo alemão, etc. Isso nunca houve, tá? Então, a população continuou utilizando, por exemplo, a língua vêneta em sua vida cotidiana e a identidade regional permaneceu simplesmente a mesma. Claro, alguma influência aqui, outra lá, sempre se carrega, mas nada tão drástico assim. Então a situação ela muda com esse processo da unificação italiana, né? Em meados lá do século XIX, a gente sabe que o Reino da Sardenha-Piemonte, governado pela Casa de Saboia, assumiu a liderança do movimento de unificação da Península Italiana. Em 1859, por meio de acordos entre Napoleão III e o governo piemontês, iniciou-se uma série de guerras que alterariam profundamente o mapa político italiano. Então, depois, lá sim, em 1866, após a derrota austríaca, lá na Guerra Austro-Prussiana, né, pela Prússia, a Áustria entrega assim o Vêneto à França. Então, pouco depois, a França transferiu o território ao recém-formado Reino da Itália, né, que foi, que era, enfim, administrado ali pelo Piemonte. Então, em seguida, realizou-se um plebiscito para ratificar essa anexação do Vêneto. Até hoje, esse plebiscito, como muitos de vocês que me acompanham aí sabem, né, permanece um objeto de várias controvérsias, né? Diversos pesquisadores apontam a ausência de garantias modernas, de sigilo, de pressão política e resultados praticamente unânimes em favor da anexação. Para quem ainda não viu, pode assistir o primeiro episódio liberado para todo mundo de A Pátria de Deus, que está aqui nos vídeos do canal, A Pátria de Deus, primeiro episódio do comentário, e vai ter lá várias pessoas do Vêneto, pesquisadores e historiadores falando sobre isso aqui e não me deixando mentir, tá? Por esse motivo, então, muitos autonomistas e independentistas vênetos consideram que a incorporação ao Reino da Itália não representou uma livre autodeterminação do povo vêneto, né? Mas sim um episódio em que potências externas decidiram o destino da região por completo. Independentemente da posição adotada nesse debate, um fato é incontestável. A unificação italiana foi conduzida, sim, pela Casa de Saboia, que era essa que representava a monarquia italiana do período aqui também, né? Assim, para muitos vênetos, a monarquia italiana não era uma instituição neutra, né? Ou seja, livre de culpas e nem nada, né? Não era uma instituição neutra. Ela representava a dinastia que havia conduzido a incorporação do Vêneto ao Estado italiano. Mas os conflitos não se limitaram só à política. A unificação também inaugurou um processo de transformação cultural. Talvez muitos de vocês ainda não tenham se dado conta disso, né? Mas o Vêneto que vocês enxergam nos dias de hoje não é mais o Vêneto dos nossos antepassados. Tudo mudou. A própria Itália mudou? É óbvio que não é, né? Então, uma série de mudanças ocorreram ali. Os líderes do novo Reino da Itália acreditavam que era necessário criar uma identidade nacional comum. Então, o objetivo era o quê? Era unir populações que possuíam histórias, tradições, línguas e lealdades regionais muito diferentes entre si. Vocês podem ver que até os dias de hoje existe uma separação, para quem de fato conhece, né, a Itália, existe uma separação, né, aquilo que eles chamam de bairrismo. Na verdade, é uma separação muito diferente do que acontece no Brasil, porque o Brasil, enfim, querendo ou não,
o Estado formado por aquilo que nós conhecemos, né, no Ocidente como Estado, como nação, ele meio que já nasceu assim, mais ou menos, né? E lá não foi assim, né? Então, se tem ali toda a região tem uma história, uma tradição de auto-administração, de nação, né? De muitos anos, muitos séculos ali. Coisa que, por exemplo, não aconteceu nas regiões do Brasil. Então, é bem diferente quando a gente compara uma história com a outra. Então, para construir esses italianos modernos, era necessário difundir, por exemplo, a ideia, né, de uma língua nacional, uma memória nacional, uma narrativa nacional sobre todos os fatos nisso também, né? Então, nesse contexto, a língua vêneta, por exemplo, não só ela, mas uma das mais prejudicadas, a língua vêneta passou a ser vista como um obstáculo à unidade do Estado italiano. Então, durante séculos, o vêneto havia sido a língua da vida cotidiana do povo vêneto, era o idioma das famílias, das comunidades rurais, do comércio local, né, da administração estatal também, das instituições nacionais, e assim, depois, de uma hora para outra, todo esse ambiente aqui passou a privilegiar exclusivamente o italiano, porque então seria a língua do Estado. Então, ao longo das décadas, especialmente durante o período fascista, o processo de italianização tornou-se ainda mais intenso, né? As línguas regionais foram frequentemente tratadas no período fascista como dialetos inferiores, a pessoa que falava a sua língua local era menosprezada, era taxada como um idiota, um burro, né? Isso ficou até os dias de hoje. Então, inadequados era vendido isso nesses governos para a educação formal e para a vida pública. Muitas famílias passaram a abandonar a transmissão do vêneto, por exemplo, aos seus filhos, acreditando que o italiano ofereceria melhores oportunidades sociais. Isso, é claro, é o que nós chamamos em linguística de glotocídio, né? Ou seja, é o genocídio de uma língua, é o Estado que propositalmente mata uma outra língua que ele não quer, né? Que geralmente é a língua de outra população. Então, geralmente, para ele conseguir dominar essa população, ele começa matando a língua dessas pessoas. O resultado foi uma erosão gradual da parte do patrimônio linguístico e cultural acumulado ao longo dos séculos dos vênetos, obviamente, né? Então, por essa razão, muitos defensores da identidade vêneta contemporânea, eu me enquadro neles, é óbvio, né? Consideram que a herança ali da Casa de Saboia não se limita à anexação política do território. Não é nem necessário a gente falar muito sobre isso, é só você ler um livro de história, ler a história do que aconteceu da anexação e os processos de nacionalização que surgiram depois, você vai concordar comigo. Então, ela inclui também o início de um processo de centralização cultural que reduziu significativamente o espaço público ocupado pela língua e pela identidade vêneta, ou seja, reduziu, óbvio, a quase nada, né? Então, talvez o aspecto mais profundo desse processo não tenha sido a perda de espaço institucional da língua vêneta, mas a transformação da própria percepção que muitos vênetos passaram a ter sobre si mesmos. Isso é algo assim até avassalador, cruel. Então, durante gerações, escolas, meios de comunicação, instituições públicas e parte do ambiente acadêmico transmitiram e transmitem até hoje a ideia de que a verdadeira modernidade estava associada exclusivamente à identidade nacional italiana, né? Em contrapartida, as identidades regionais passaram a ser frequentemente retratadas como resquícios de um passado atrasado, rural ou sem relevância política. Então, tudo isso aqui foi obra do Estado, né? A obra do Estado que começa lá depois da unificação, com a unificação em si, e vai passando de governo por governo essa cultura, essa política estatal. Então, como acontece em muitos processos históricos de construção nacional, a assimilação cultural ela não depende apenas de leis ou imposições estatais. Ela torna-se, na verdade, mais eficaz quando os próprios assimilados passam a reproduzir espontaneamente os valores e as narrativas que lhes foram ensinados. Então, hoje a gente está num momento da história vêneta que, basicamente, nós temos muito isso, que muitas vezes encontramos
pessoas que foram totalmente assimiladas e que passam a reproduzir espontaneamente esses valores e narrativas do Estado, né? Valores que lhes foram ensinados sem se dar conta da gravidade, né, daquilo que eles estão fazendo. Então, assim, ao longo do tempo, muitos vênetos, por óbvio, deixaram de enxergar sua língua como um patrimônio histórico e passaram a considerá-la apenas um dialeto, né? Não digo todos, mas muitos, infelizmente, aconteceu isso, né? Muitos deixaram de ver a sua história ali como a história de um povo que durante séculos constituiu e construiu, né, uma das repúblicas mais duradouras da Europa e passaram a interpretá-la apenas como um capítulo secundário da história italiana, que justamente era isso que sempre se desejou, em nível de constituição de Estado italiano, que todas as outras histórias, todas as outras nações, as pátrias italianas que surgiram ao decorrer dos séculos, elas ficassem cristalizadas como coisa do passado. Foi bonito, foi necessário, mas chega, né? Elas não têm tanta importância como a nossa importância dos dias de hoje. Então, basicamente, sempre foi isso, né? Isso é avassalador para o povo, porque eles acabam perdendo referência e identidade. Querendo ou não, isso também acabou acontecendo conosco aqui no Brasil, né? Por vários outros processos, de fato, o reino da Itália, a Itália em si, né? Ela tem sim a sua porcentagem de culpa, assim como a porcentagem de culpa do Estado brasileiro também, né? Às vezes por omissão, enfim, às vezes por política estatal também, de querer aculturar as pessoas de um modo em que elas não enxerguem outra coisa, né? Então, o resultado desse processo é um fenômeno que diversos estudiosos ali de cultura e de identidade descrevem como internalização da narrativa dominante. Então, isso não acontece lá, não aconteceu só com a Itália, tem acontecido bastante no Brasil também, né? Vocês observam, talvez ali, né, vão falar com um amigo, sai com um grupo ali de pessoas, vocês vão ver que sempre existe uma narrativa dominante dos fatos sobre qualquer coisa, né? Geralmente a narrativa dominante é aquela que é a mais propagada, muitas vezes pela mídia, pelas escolas, né, pelas universidades. Essa é a narrativa dominante dos fatos sobre as coisas. Então, em sua forma mais avançada, o indivíduo ele não apenas abandona elementos da sua própria herança, nesse caso aqui da herança cultural vêneta, mas passa também a combatê-los ativamente, né? Muitas vezes acreditando estar defendendo um progresso que basicamente ele nunca enxerga, né? O vendem como progresso, mas o progresso sempre está lá no futuro. A modernidade, né? A verdade histórica. Então, basicamente, a gente tem um processo ali de emburrecimento da camada populacional, que ela cada vez fica conforme ao que o Estado prevê e não aquilo que é, né? Então, é incomum, não é incomum, na verdade, encontrar pessoas que vão ali ridicularizar, né, a própria identidade delas, a identidade vêneta, a língua vêneta, quantos e quantos influencers aí, ou pessoas que produzem conteúdo na internet, que talvez você mesmo acompanhe lá do Vêneto, que o sujeito só sabe fazer piada, né? Então ele usa a língua só para fazer piada, para fazer os outros rirem. Então é um jeito, muitas vezes a pessoa ela não é, a gente tá, esse é o processo que a pessoa já não entende mais. Ela não entende que ela é agora o instrumento do Estado para rebaixar a sua própria cultura, a sua própria língua. Ela já internalizou aquilo. Então, a partir desse momento, o Estado ele não precisa fazer mais muita coisa, porque ele já tem uma massa de escravos que fazem isso por ele, né? As pessoas já internalizaram isso. Então, não é incomum encontrar essas pessoas que ridicularizam, por exemplo, no nosso caso, a língua vêneta, sem jamais tê-la estudado de fato, né? Às vezes nós temos pessoas que literalmente, sim, fazem sem querer isso, né? Ah, vou ali, vou contar uma piada, vou fazer uma coisa, não que seja proibido, né? Mas sempre ligar a contextos cômicos, a contextos de desvalorização, e muitas vezes você tem pessoas que daí vêm e falam mal mesmo. Definitivamente falam mal, com todas as pedras na mão, inventam mentiras sem base nenhuma em nada, né? E acaba ali negando, né, a existência também da própria identidade vêneta, distinta, né, sem conhecer a sua história, ou que reproduzem interpretações simplificadas
construídas ao longo de mais de um século de centralização cultural. Então, essas coisas são bem tristes, a gente vê isso bastante, né? Em muitos casos, não se trata de má fé, como eu falei para vocês, mas o resultado natural de um sistema educacional e cultural que durante gerações privilegiou uma narrativa nacional unificada em detrimento das identidades históricas locais. Então, você tem um sistema que faz isso, por óbvio, a cada geração você vai ter uma geração mais burra do que a outra. Essas pessoas vão ficando cada vez mais burras, emburrecidas, porque o Estado, a função do Estado, basicamente é essa. Não é que o Estado, ele, de fato, ele vai pensar, vamos deixar as pessoas burras. Não, mas vamos deixar as pessoas conformes às nossas intenções, aos nossos objetivos, e assim por diante. Nem sempre os objetivos, eles vão ali estar, querendo ou não, ó, eles vão, né, ao encontro, né, ao encontro daquilo que seria necessário. Então, talvez esse seja o sinal mais sofisticado de qualquer processo de assimilação cultural, quando a pressão externa já não é necessária, porque os próprios membros da comunidade passam a desempenhar o papel que antes cabia ao poder central. Então, tornando-se assim guardiões eles, os próprios indivíduos, tornando-se guardiões das narrativas do Estado, né, que contribui para enfraquecer a memória, a língua, a identidade dos seus próprios antepassados, né? Muitas vezes pessoas ridicularizam a própria família, o próprio bairro, enfim. Então, tem toda essa questão aqui. Então, quando a gente chega agora em 1946, que é o que está ali para vocês, né? Aqui na tela, o referendo, né? Então, a situação da monarquia, é óbvio, estava ainda mais fragilizada, já tinha todo esse contexto histórico aqui, e nesse período aqui estava muito mais fragilizada. Por quê? Bom, a Casa de Saboia encontrava-se profundamente desgastada nesse período de 1946 por a sua associação ao fascismo. Então, Vittorio Emanuele III, rei, havia permitido a ascensão do Benito Mussolini ao poder e permaneceu ligado ao regime durante grande parte da sua existência. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, né, muitas pessoas lá na Itália responsabilizaram de forma direta a monarquia por não ter impedido a ditadura nem evitado a tragédia nacional, onde, mais uma vez, a Itália encontra-se totalmente em ruínas, com pessoas passando fome, com pessoas emigrando e etc, etc, etc. Né? Então, momento de suicídio coletivo. Então, é nesse contexto que os vênetos foram chamados a votar. É preciso, enfim, tem que fazer toda uma leitura. Eu sei que muitas pessoas vêm à tona e não fazem esse tipo de leitura. Elas simplesmente, para elas é fácil falar, comemorar uma data, mas elas não conseguem, às vezes nem elas mesmas entendem para explicar isso para vocês. Então é nesse contexto que os vênetos foram chamados para votar. O voto republicano, por ser interpretado, pode ser interpretado aí por diversas maneiras, né? Para alguns, ele vai representar, né, a adesão sincera à nova República Italiana, o que é uma mentira, né? Essa adesão é o voto, pelo menos pior, né? Então, para outros, é óbvio que acaba significando, sobretudo, uma rejeição à Casa de Saboia, que de fato é o que aconteceu, né? Uma rejeição, porque todo esse período você tem todo esse histórico que vem da unificação, e aí depois a impopularidade que o fascismo teve, e depois a impopularidade que aqueles que estavam ligados ao fascismo também tiveram, e a Casa de Saboia teve seu fim trágico assim, né, ligados àqueles que, enfim, enfiaram a Itália na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, é por isso que afirmar que os vênetos votaram, por exemplo, pela República, como eu já vi muitos fazerem isso, não significa necessariamente afirmar que apoiavam o projeto nacional italiano em todos os seus aspectos. Eles só queriam que era o menos pior nesse momento da história. Então, o referendo lá de 1946, após a Segunda Guerra Mundial, decidiu a forma de governo da Itália, que é a forma que se tem até os dias de hoje. Ele não resolveu as questões de identidade histórica, memória coletiva, autonomia regional e pertencimento cultural que continuaram presentes
no Vêneto ao longo das décadas seguintes. Talvez a pergunta mais interessante não seja porque os vênetos voltaram contra a monarquia, né? Talvez a verdadeira pergunta seja uma outra, né? Quando os vênetos rejeitaram a Casa de Saboia em 1946, estavam escolhendo a República Italiana ou estavam apenas rejeitando a dinastia que, aos olhos de muitos deles, simbolizava décadas de centralização política, homogeneização cultural e um capítulo da história que começou muito antes da própria existência da Itália. Então, tem todo um contexto por trás que não é bem assim a gente vir e falar sobre algo que às vezes omitimos, né? Ou talvez também não conhecemos. Bem, pessoal, tenho aqui alguns comentários. Laís, tudo bem? Vanity. Vamos ver aqui. Uma pena uma interferência do Estado que destruiu séculos de uma cultura. Durante a Segunda Guerra, os vênetos também foram silenciados. Vão ter pessoas como você usando a tecnologia e resgatando isto. Exato. Então, eles destruíram, acabaram destruindo, óbvio, séculos não só dos vênetos, mas causaram um grande prejuízo cultural, né? Sim, o que eu acho de conteúdo em língua vêneta no Instagram basicamente é piada. Exato, então isso fica... vocês conseguem ver que isso está claramente ressoando nos dias de hoje, né? Pessoas que elas muitas vezes não fazem por má fé, mas foi isso que elas aprenderam, só a ridicularizar-se a si mesmas, a sua própria cultura, a sua identidade, né? Então, basicamente, esse é um contexto de assimilação, como eu falei para vocês, que a pessoa ela se torna o próprio guardião daquilo que o Estado impôs para ela, né? Ela já foi dominada completamente e ela não se dá conta disso. Seria necessário que ela se desse um pouco mais conta disso, né? Que ela levasse essas coisas a sério. Mas é preciso estudar um pouco mais, né? A grande parte da população, até mesmo lá, é uma população que a gente enxerga muito mediana, né? Muito medíocre no sentido cultural, no sentido intelectual. Não é que eu estou falando que no Brasil seja melhor, eu estou fazendo um recorte agora aqui, uma análise a respeito da Itália. Então, você vai encontrar grande parte da população que não conhece muita coisa sobre história, né, que tem um conhecimento linguístico aquém, né, de muitos outros locais da Europa, né, pessoas que não conseguem realmente ter uma profundidade a respeito disso. Dentro da Itália, percebi como muda sutilmente algumas coisas, mas na região do Vêneto, a arquitetura, a forma de vida fica mais evidente. Não se apaga tanta cultura e história assim rápido. Não, isso não, claro, tudo fica ali. Mas é necessário que também agora as pessoas retomem esse tipo de conhecimento, né? É importante que a gente faça esse trabalho, por mais que muitas vezes seja criticado, né? Então a gente se depara com certas pessoas que algumas são apenas usam da própria ignorância, né? E às vezes é uma ignorância invencível que a pessoa ela não quer aprender e ela quer ficar com aquela versão que ela aprendeu e ali está bem confortável. Outras vezes eu percebo que existem alguns críticos que se utilizam de desonestidade intelectual, né? Então a pessoa simplesmente ela tem uma versão dos fatos e ela vem e te ataca com aquela versão dos fatos, tá? Então que não encontra base histórica, mas infelizmente muitos desavisados pode ser que entrem nesse jogo e continuem reproduzindo esses problemas. Olá, Wesley, tudo bem? Tudo certo, Wesley? João Carlos, o colono no contexto aqui da zona de colonização italiana no Rio Grande do Sul foi muito ridicularizado, um erro estrondoso. Exato, né? Nós temos também o nosso caso aqui no Brasil, que sempre se... Olha, veja bem, valorizar a figura do colono é óbvio que é devido porque foram os nossos colonizadores, não que vieram para colonizar a nós, porque nós somos os descendentes deles. Eles não vieram para colonizar ninguém, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, eles vieram para construir as coisas, para terem a sua descendência aqui e para habitarem aqui, né? Não é muito diferente de, chegou lá onde tinha a população nativa e foram colonizar a população nativa. Não, ninguém aqui foi colonizado
né, no sul do Brasil, nem em São Paulo, nem no Sudeste, eles foram ali eles foram escravizados no primeiro momento, né? Então, mas no Rio Grande do Sul teve essa coisa do Estado, do sul do Brasil, teve essa coisa do Estado financiar uma colonização para ocupar, né, aquele território e também para desenvolver novas, enfim, novas economias ali, querendo ou não. Mas, ao passar dos séculos, ao passar dos anos, nós temos 150 anos de imigração, né? Não é séculos. Então, ao passar dos anos, surgiu uma cultura de, sim, valorizar o colono, que é certo, mas só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Não é assim, não é má fé, mas às vezes há pessoas que não se dão conta que não pode só ficar ali ridicularizando, né? Uma coisa é você valorizar o colono, outra coisa é você ridicularizá-lo, né, na íntegra. Então, quando a gente vê assim, vai falar sobre cultura vêneta, né, principalmente no sul do Brasil, que a gente tem o quê? Essa ridicularização, ela está muito ligado àquilo que o pessoal chama de italiano, né? Que é o quê? É o Vêneto, né? É um Vêneto que, sim, ao passar do tempo, ele foi se misturando muito ali com o português, né? Hoje em dia, as pessoas acabam misturando bastante com o italiano, porque não estudam o Vêneto em si. Às vezes tem gente que tem preconceito, né? Com o Vêneto, por incrível que pareça, enfim, não sei. São questões ideológicas que, sabe, o humano tem umas bobagens na cabeça, mas o que acontece? Daí ele vai tentando introjetar e mostrando para a população ali que, fazendo piadas, né? Vamos fazer piada em Vêneto, vamos fazer, sei lá, sempre mostrando como se fosse o colono bêbado, né? Enfim, engraçado, fazendo piada. Isso vai ficando na camada, na população, né? Só essa forma de ridicularizar os nossos antepassados. Então é necessário que a gente tenha cuidado com isso. Não estou dizendo que é proibido fazer isso, né? Não é nada disso. Só disso que tem que ter um pouco de cuidado, porque falta também o lado sério, né? O lado de a gente estudar, de a gente mostrar o valor disso, né? Então tudo tem o seu lugar. Tem que ter um certo cuidado para a gente não ficar ridicularizando só, né? Mostrando piada, enfim, né? Então, o que o João apontou aqui é extremamente necessário, tá? Eu já falei isso em alguns outros vídeos também, mas eu gostaria que vocês entendessem que não é que seja proibido fazer isso, mas é necessário que a gente cuide, né? Porque senão a gente só faz isso. E até esse momento as pessoas só sabem fazer isso, é ridicularizar, né? Dar risada. Então, se é para dar risada, vamos fazer em Vêneto, né? Então, mostrar o colono sempre como o cachaceiro, bodegueiro, o cara que está lá, que é um estúpido, que está no interior e que fala bobagem, não sei o que e tal. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, que a gente acaba também, querendo ou não, descumprindo um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. A gente vai matando os nossos pais, para os nossos antepassados também são nossos pais e nossas mães, assim, numa ampla escala, né? Então a gente vai matando aos poucos os nossos antepassados. Tá ligado a isso, ao respeito dos antepassados também, a respeitar pai e mãe, não somente ao nosso pai e à nossa mãe biológica, no sentido de os que nos deram a vida, a luz aqui, mas também todos os outros que vieram antes. Então tem que ter um pouco de calma nisso, tá? Tem que pensar um pouco antes. Wesley, assunto de relevada importância para nós, para que a gente situe, né, no que realmente é importante. Estado sempre oprimindo a cultura e os povos. É que a forma do Estado moderno, ela acaba fazendo isso, não que os outros, né, não tenham feito, não vamos ficar romantizando, né, sempre fizeram de alguma forma ou outra o Estado em si, né, mas é necessário que a gente se dê conta, pelo menos, né, dessas coisas para que a gente não caia nesse jogo. As narrativas destruindo a cultura, como sempre. Então, espero que a gente teve uma boa conversa com isso, e amanhã, quando chegar o dia 2 de junho, né, e vocês verem, né, pipocar por todas as redes sociais, né, o pessoal que defende, que fala, é o dia da República Italiana, tudo bem, né, enfim, se eles querem comemorar, o problema é deles, mas tenha em mente tudo isso que eu falei, para vocês também não caírem nessas bobagens, né, de manada. Bom, eu gostaria aqui de falar, primeiramente, óbvio, dos
apoiadores do canal, tá? Vocês quiserem dar uma olhada lá no site da Nexodino, eles têm um conteúdo bem interessante, porque é um conteúdo voltado para genética. Então vai lá no site deles, o nexodino.com, são apoiadores aqui do canal. Se você se interessar por alguma coisa que tem lá, pode fazer ali com o meu cupom, o Lenguamare15, tudo junto, tá? Então, vocês conseguem ver muito por exemplo, se você já tem um exame de DNA pronto, seus resultados, você consegue submeter ali e ver muito direito, sabe? Direitinho o que está ali, principalmente as bases do norte da Itália, eles têm dados fenomenais a respeito disso. Também há uma cidadania, se você precisa saber mais a respeito da cidadania italiana, a limitação, se você consegue, como consegue agora participar desse processo, fala com eles, entre outras coisas, a respeito de outras cidadanias. E agora, claro, eu vou deixar aqui para vocês que abriram as inscrições para a nova turma de Língua Vêneta, é um curso intensivo, tá? O curso, ele tá assim, um curso intensivo que a gente estuda Vêneto e italiano. Claro que a ênfase, a gente dá uma ênfase ali para o Vêneto, porque esse é o objetivo, e a gente utiliza o italiano como uma língua de instrumento para vocês, né? E o Vêneto como a nossa língua, a língua dos nossos antepassados, onde a gente se aprofunda, né? Então, se você quiser fazer parte dessa nova turma, ela começa, de fato, lá em agosto, mas as inscrições estão abertas. Você pode entrar no grupo de WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link ali na descrição do vídeo do grupo que você entra para manifestar interesse. Também vou deixar nos primeiros comentários fixados, e ali, nesse nosso curso intensivo, você vai aprender o Vêneto, tá? E você vai aprender a se virar também ali, essa parte de comunicação no italiano, porque, querendo ou não, hoje a realidade é essa, né? Está o Vêneto inserido ali dentro da Itália, então você vai precisar, querendo ou não, ali das duas línguas. A primeira língua dos seus antepassados, é preciso que a gente continue, né, com isso, porque de repente daqui a alguns anos, né, no futuro, a gente não sabe como as coisas estarão, e também, então, o italiano. Tá? Então entra lá no grupo, manifesta o seu interesse, eu entro em contato com você explicando como vai funcionar o curso, os valores, os dias, os horários, é por videochamada, mas fica gravado também para o aluno que daí de repente não pode participar, alguma coisa, a gente tem essa flexibilidade, grava e manda para a pessoa, tá bom? Então, aí está, deixa eu voltar aqui para mim, e eu acredito que seria isso, nos vemos no próximo vídeo, então, tchau, tchau, Strucon.